Então, amores, na semana passada, então a gente falou sobre essa história da mente comum nos levar até um certo ponto do caminho e em algum momento ela vai precisar ser, eu vou dizer abandonada, mas não é para causar aflição, né? A gente vai soltar essa mente comum, né? Porque ela não vai mais ser necessária, vamos dizer assim. Então a gente falou semana passada que embora a consciência mental, né, ela seja limitada, estreita, comparada com a consciência primordial, né, com o nível mais livre de consciência, vamos dizer assim, ela é como o Alan Wallace diz, a ponta do raio de sol, né? Então, supondo que o sol seja a consciência primordial, a consciência mental ela é a ponta do raio de sol. Aliás, a única que a gente realmente a forma de a gente perceber realmente a consciência primordial, né? Como toda metáfora, ela tem limitações. Então, a gente vê o sol, né? Mas no caso, na nossa experiência mental, a gente não vê a mente primordial, né? A gente às vezes intui, a gente às vezes percebe, mas é como se fosse um sol que está encoberto por nuvens. Essa metáfora funcionaria melhor. Mesmo assim é metáfora, né? Mas é como se fosse um sol encoberto por nuvens. Ele ainda chega, né? Em nós, assim, na ponta do raio de sol, mas tem muitas nuvens ali de, de confusão, assim, né? Essencialmente de confusão. A gente, na psicologia budista, se chama de obscurecimentos aflitivos e cognitivos, dois tipos diferentes de obscurecimentos, né? Então, é como se fossem nuvens que encobrem a consciência primordial, a consciência mais livre, né? E então, no modelo das três consciências da psicologia budista, eu estou falando grego, assim, tá todo mundo, tá dando para entender o que eu estou dizendo? Tá. Quem não, ó, quem quiser fazer qualquer coisa, levanta a mão, entra, abre o microfone, fala, tá bom? Mas a gente tem esse modelo dos três níveis de consciência, né? Das três dimensões de consciência, como a Lola se fala, né? Então, essa dimensão mais grosseira, mais externa, vamos dizer assim, seria a nossa mente, né? A consciência mental nossa. Que é essa que a gente percebe, essa que a gente usa para operar no mundo, né? Essa nossa mente comum, assim. Daí, quando a gente estava falando, né? Quando a gente dorme profundamente, sem sonho ainda, ou quando a gente desmaia, ou quando a gente atinge shamatha, chega no ponto final da prática de shamatha, e quando a gente morre, a mente comum se dissolve num nível menos configurado, vamos dizer assim, de consciência, que é a consciência substrato, né? Então, nessa consciência substrato não tem mais identidade, não tem mais gênero, certamente não tem corpo, né? Então, quando a gente. Só a gente faz essa comparação, né? Quando a gente dorme profundamente, né? A consciência comum se dissolve no substrato, daqui a pouco surge na consciência de sonho, né? O nosso corpo está dormindo na cama, né? Mas a gente não acha, a gente está fazendo muitas coisas no sonho, sofre, morre, eventualmente. Aliás, eu nunca sonhei que eu morri, na verdade. Eu já tentei morrer no sonho, mas nunca consegui. Mas tem gente que sonha que morre, tem gente que sonha que é outra coisa, que tem outro corpo. Né? Tem uma amiga, aluna do Alonso, que sonhava que era um mimeógrafo. Não, não era uma amiga do Alonso, era uma aluna do Alonso, era uma moça que apareceu no SEB. Ela sonhou que ela era um mimeógrafo uma vez, uma vitrola. Tem pessoas que sonham que são qualquer coisa, assim, né? Tem completa liberdade com relação a identidades e tudo, né? Mas ainda na consciência substrato, ainda tem os obscurecimentos funcionando ali, né? Ainda não é a consciência livre completamente, assim. Então, tem todo um caminho de práticas que a gente vai fazer para poder acessar e permanecer na consciência livre, né? Porque a gente pode acessar. O aluno fala assim: às vezes acontece
dessas 400 camadas de nuvens, assim, elas darem uma abridinha, assim, uau! Aí o sol brilha, assim, livre, né? Pelas nuvens. Mas como a gente não tem estabilidade suficiente, as nuvens fecham outra vez. E a gente não acha mais. Cadê aquele sol que eu vi tão diretamente, né? Pode acontecer isso daí, né? Ao longo da prática, nas várias. Eu estou falando da prática budista, e agora eu acho que eu vou, a partir desse encontro aqui, a gente já vai marcar a prática budista, porque eu fico tentando acolher todo mundo, mas eu fico olhando para vocês, parece que só tem budista aqui. Tem alguém aqui, né, nesse grupo, neste momento, que não tem nenhum interesse pela filosofia, pela prática budista? Vamos ver se aparece alguma pessoa. Eu tenho a impressão que não, né? Tenho a impressão que não. Hoje, não é que não tenha interesse, mas, por exemplo, a minha mãe, ela assiste toda semana, ela só não consegue assistir ao vivo, mas ela acompanha bastante esse grupo e ela tem uma base mais católica, né? Então, assim, do jeito que tá indo, tá perfeito, mas, enfim, só consigo dizer pela nossa experiência, mas só como um feedback, assim. Tá, não, eu continuo fazendo, assim, essa ponte, assim, né? Porque, na verdade, a gente está falando de coisas que não são budistas, essencialmente. A gente está falando da nossa mente, né? A gente está falando da experiência nossa mesmo, né? E quando, por exemplo, hoje que a gente ficou de falar sobre devoção e sobre fé, sua mãe vai entender o que a gente está falando. Embora os objetos de fé e de devoção dela, possivelmente são diferentes dos budistas, né? Mas o processo é a mesma coisa, assim. E talvez tenham nomes diferentes. Então, por exemplo, a gente vai falar de iluminação e os cristãos, eles falam da mesma coisa de um outro jeito. Eles falam... Eu não tenho muito conhecimento, por isso que eu não consigo ajudar muito também, né? Mas os cristãos falam de alcançar Deus, né? De ficar do lado de Deus, ao lado de Deus, né? Quer dizer, se isso não é iluminação, salvação. Se isso não é iluminação, eu não sei bem o que é, né? Então tem coisas que se traduzem assim, mas eu não tenho muita essa competência também, né, para fazer essa tradução perfeita, porque eu não conheço profundamente nenhum nem outro, na verdade, mas é um pouco mais o budismo e zero o cristianismo, praticamente, né? Só de ouvir falar, assim. Falar uma Sim, coisa. do jeito que tem ido, a linguagem super chega nela perfeitamente, assim, nem precisa dessa tradução, dessa comparativa. Né? Ela mesma vai fazer, assim, ela vai fazer os paralelos que ela vai encontrar. Porque a gente... Mas assim, vale para tudo, sabe, Juju? Vale para tudo, porque a gente não vai fazer aqui nenhuma prática muito esotérica, assim, muito vajrayana, coisas muito específicas budistas, né? Então, tudo que a gente fala aqui, as pessoas conseguem traduzir para a tradição cristã, né? E aproveitar, assim. Não precisa virar budista. Ela pode pegar, né, o que a gente está conversando e traduzir para a prática dela. E aplicar. Se ela achar que vale a pena, senão também não, né? Mas eu acho que funciona assim, sabe? Anu, você ia falar? Fala, querida. Queria falar só que eu acho que a grande diferença é que no budismo... Eu não sou budista, né? Eu só estudo budismo há 6 anos, né? Como assim você não é budista? Não estou entendendo você. Não, ou seja, eu não tomei votos formais, eu não tomei refúgio, né, formal, mas eu estudo, eu tenho um lama, enfim, mas eu não conheço nada da prática da religião, conheço pouquíssimo, sabe? Embora, bom, também porque tenho pouco interesse, mas a minha melhor amiga atualmente aqui em Campinas, ela é católica, praticante, vai à igreja todo dia, né? E nós falamos muito sobre esse tema e o grande desafio que a gente encontra, e o único, mas que é totalmente ultrapassável, é a ideia do Criador. Né? E por mais que ela tenha essa ideia, a gente consegue, além disso, quando a gente fala sobre a responsabilidade da criação da sua própria realidade. Então, eu acho que a gente pode estudar, porque eu vejo a minha amiga que medita todo dia agora, desde a pandemia, e que olha para esses conceitos, né? Então, é possível. Obrigada. Com certeza. Agora, deixa eu falar uma coisa de agenda, outra coisa sobre refúgio.
em novembro ou começo de dezembro, talvez, não sei quando é que eu vou conseguir terminar, porque ficou gigantesco esse retiro. O Alan Wallace, ele deu um retiro a convite do pessoal da Inglaterra, porque a gente não pode falar, mas deu um retiro na Inglaterra, né? Mas seria um convite, né? Um retiro que seria dado na Inglaterra, não fosse a pandemia, com uma grande aluna dele, maravilhosa, chamada Eva Natânia, que era cristã. É cristã. Sei lá como é que ela se autodenomina, assim. Mas o fato é que ela estudou muito o cristianismo e o budismo. Então ela fala, assim, ela transita os dois, né? Maravilhosa. E eles fizeram um retiro juntos, assim. E eu vou traduzir esse retiro, vou botar a voz em cima, mas só vai ficar pronto acho que em dezembro, eu acho. Eu prometi para novembro, mas não estou achando que não vai dar. É muito grande o negócio. E eu vou fazer em cima do áudio, colocar o áudio em português, né? Então vai ficar disponível. Acho que muita gente vai se interessar por esse retiro, sabe? Porque é uma conversa, né? Entre budistas e cristãos. Mas o mais legal é que entre budistas e cristãos, mas os dois, na verdade, tanto a Alan Wallace quanto ela, têm conhecimento também da tradição cristã. Então é uma conversa bonita, né? Um diálogo bem bonito. Agora... Oi? Não, eu ia falar um pouquinho que eu também tive muita vivência com catolicismo, estudava muito na época. E assim, tem grandes ascetas cristãos que aprofundaram muito essa visão cristã, e esses São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, Mestre Eckhart, né, que por acaso até foi excomungado por causa disso, mas eles se aproximam muito da visão budista, né? Então, a visão cristã normal, digamos assim, comum, até um certo ponto, não acessa isso, né? Aqui é divulgado para a massa, né? Mas tem um outro nível mais profundo que é muito próximo dessa visão, que dá para você dialogar. Eu quase desmaiei quando eu descobri um negócio super lindo, que era um assunto super bonito, que são os mestres do deserto, os padres do deserto, né? Que iam fazer retiro pro resto da vida no deserto, assim. Coisa mais linda do mundo. Lá aquele francês. Teve até Jean-Yves Leloup. Não, eu traduzi um livro de um padre. Fez uma vez uma palestra com ele, eu acho que fez. Aqui no Rio. Eu traduzi um livro de um padre chamado Henry Nouwen. Eu e a Elô fizemos uma tradução desse livro. E ele fala dos padres do deserto. Daí eu fui procurar saber, a coisa mais bonita do mundo. Mas o que eu acho... Fala, Valério, você ia falar alguma coisa? Não, gente, bom dia. Não, vocês estão falando sobre isso. A tradição do deserto, dos padres do deserto, lá do século XI, Santo Antão e tal, mas o pessoal da igreja ortodoxa, eles faziam meditação, eles faziam meditação o dia inteiro. E se você ler, tem um livro do Jean-Yves Leloup, que o rapaz que o amigo falou, se você vê os conceitos, ele explicando como meditar, você vê muito paralelo com a doutrina, com o budismo. Não, com certeza. As práticas são muito parecidas, entendeu? E o Henry Nouwen é maravilhoso, é um padre holandês. Maravilhoso. Ele tem um livro sobre os padres do deserto que explica isso. Eu sei. Eu descobri esse Henry Nouwen. E tem o Thomas Merton, que é um padre também famoso, também ele fala, o diálogo dele do budismo, é incrível. O Dalai Lama falou que foi o católico que mais entendeu o budismo. Então esse bate-bola entre as religiões, entre o budismo e o cristianismo é muito interessante, é muito produtivo. Lindo de morrer, lindo de morrer. O Ricardo também está falando do Desmond Tutu, que é o arcebispo da igreja anglicana, né? Que é amigo do Dalai Lama. Os dois parecem duas crianças quando se encontram, né? A coisa mais linda do mundo de ver, né? E daí, assim, promover esse encontro entre as religiões não misturar tudo, né? Transformar tudo numa coisa só, porque não faz sentido também. Porque seria como pegar uma farmácia. Acho que o Lama Santen falou isso uma vez. Alguém falou? Acho que o Lama Santen falou assim: a gente pode achar que o bom seria pegar todas as religiões. Agora eu vou extrapolar, porque acho que não foi isso que ele falou, mas o bom seria a gente pegar todas as religiões, por exemplo, misturar todas e fazer uma grande religião que serve para todo mundo, né? Isso não é possível, né? Do mesmo jeito que não é possível pegar uma farmácia, entrar numa farmácia, pegar todos os remédios, misturar todos os remédios num só
e teoricamente serviria para tudo. Eu, como farmacêutica, isso eu tenho certeza, não adianta. Não vai funcionar, um vai estragar o outro, vai dar ruim, né? Então não é esse o ponto, né? O ponto é a gente poder conviver, poder entender o que o outro tem de bonito, né? E a hora que chegar uma hora que não dá muito, tudo bem, cada um fica com a sua história e tá bom, né? Seria um pouco isso. É um dos objetivos do Dalai Lama, né, de vida, assim, um dos propósitos de vida do Dalai Lama, promover essa convivência entre as religiões, né? A gente precisa resgatar a espiritualidade de qualquer jeito, pessoal, no mundo. Não tem outra saída. Para espiritualidade no sentido de transcender, né, todas as ambições, todo o centramento. A gente não tem muita... Não vai ser fácil sem isso, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, resgatar a espiritualidade, seja ela que cara tiver. Né? Só rapidinho, só compartilhar com vocês uma frase que hoje de manhã, na minha meditação, eu peguei uma frase, eu gosto de pegar uma frase antes de iniciar a meditação. Eu peguei uma frase do Mahatma Gandhi que fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, que a oração não é súplica, a oração é a linguagem da alma. Ai, que lindo. Tá? Então, você pega uma oração budista, você pega um Metta-bhavana e lê aquilo, se a pessoa lê com o coração, ela vai ver que tem tudo a ver com a oração é da espiritualidade maior, não tem religião. Então, e o budismo tem orações lindas, maravilhosas. Então é isso, né? A gente agora teve também um encontro que a Joan Halifax promoveu com muitas mulheres, né? Era um encontro de mulheres, na verdade. Chamava Ação Lúcida. E eram muitas mulheres em vários campos, assim. E tinha uma praticante budista maravilhosa, que tinha um nome mega complicado, que depois eu posso resgatar para vocês. Eu já lembro. Já lembro do nome dela. Ela fazia um trabalho com respeito ao clima, né? De proteção ao clima e tudo mais. E ela se deu conta de que trabalhar com os grupos religiosos para proteger o clima era um adianto, assim, porque ela já não precisava convencer as pessoas do básico, tipo assim, somos interdependentes, né? Um precisa do outro, nós podemos fazer alguma coisa que transcenda o nosso ego. Ela não precisava partir daí, né? Então, isso tem um poder inacreditável, assim, né? Então, ela traz muitas informações sobre isso, né? Como é que ela começou a fazer isso com todas as religiões, embora ela seja budista, né? Já pego o nome dela para falar para vocês. Mas, enfim. Então, um pouco é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando sobre aspectos da nossa experiência humana, assim, né? Mas que óbvio que por causa da minha formação e né, da minha experiência, de todo mundo que chega perto, assim, a gente vai se formando um grupo que tem interesse no budismo, né? Então a gente vai usar o budismo como base. Mas a gente não vai querer se fechar e falar, não, os budistas é que estão certos, né? E, pessoal, quem não é budista, por favor, sai, né? Lógico que não faz o menor sentido, a gente vai tentar ver a base que é comum, né? Para todos, assim. Agora, o fato é que cada religião vai explicar o que ela considera como sendo a dimensão mais pura, ou mais livre, ou mais perfeita, né, o nome que for, de formas diferentes, caminhos diferentes, né? E também tá tudo bem, né? Tá ótimo também. O budismo, por exemplo, ele tem se apropriado, e ele tem tem se aproximado e explicado para a ciência, por exemplo, formas muito científicas de abordar a consciência e a mente, né? Muito científicas mesmo, assim, de experiência, de verificação, né? Então, o próprio Buda dava os ensinamentos e falava assim, você não aceite isso só porque você confia em mim, só porque alguém falou que eu sou o Buda, porque nem, né? Vocês peguem o que eu estou falando e testem, né? Então, é uma abordagem muito científica, né?
que eu acho muito, muito maravilhosa. Porém, ela tem ela tem um risco, assim, né? Porque a mente que faz essa investigação, a mente que vai analisar o que o Buda está falando, a mente que vai testar os ensinamentos do Buda, ela é a mente comum, essa que a gente vai ter que abandonar, né? Então, se a gente ficar só nesse aspecto do budismo, né? Que é científico, que é filosófico e não sei o quê, a gente pode ser que perca alguma coisa. Pode ser que tenha dificuldades, né? Então, era o ponto que a gente tinha chegado na semana passada, né? Dessa história da ponta do raio de sol, da história do barco, né? A gente brincou que a mente comum é como se fosse um barco que vai levar a gente para atravessar o rio, mas a gente vai largar o barco, não vai ficar carregando o barco nas costas, né? Se fala isso do Dharma também, mas na semana passada a gente usou essa metáfora para falar da mente. Então, existe um espaço aí necessário e útil, né? Para a gente falar sobre algo que está além da mente. Como é que a gente vai ter confiança de abandonar a mente comum, que é a única que a gente conhece, né? Então, esse ponto é importante também a gente, em algum momento, refletir, né? E eu confesso para vocês que o meu caminho, ele foi bem desse jeito, assim. Ele foi... Eu tive uma experiência, assim, bem rasa e bem difícil, assim, com o catolicismo. E depois caí de cabeça na yoga, né? E passei um tempão estudando a yoga, que era muito corpo, muito... Eu comparo bem, assim, dentro da minha possibilidade, né, da minha ignorância, eu comparo um pouco o caminho da yoga com o caminho Hinayana dentro do budismo, né? Um caminho muito solitário e muito fácil de avançar, pelo menos a Hatha Yoga, né? Muito fácil de avançar sem ter que acreditar em alguma coisa, que para mim era o ideal, porque eu não queria acreditar em nada. Eu queria fazer o que eu podia entender e sentir, experienciar, eu não queria acreditar em nada. Super racional e tal. Entrei no budismo por causa disso. Porque me falaram que o budismo não precisava acreditar em nada. Então você vai testar, você vai dizer... E eu fui indo, né, nessa onda aí, né? Vamos testar. E daí encontrei o Alan Wallace, físico. Falei, estou no céu dos budistas, estou no céu aqui, né? Encontrei um professor que fala física, né? Fala coisas assim que eu entendo, né? Que eu posso compreender e tal. Estava no céu. Aí o próprio Alan Wallace foi virando discurso assim, um pouco, né? Ele foi falar, então, vocês não acreditam, tem essa mente racional, que entende tudo, então. Só que tem algumas coisas a mais do que isso. E daqui a pouco, o Alan Wallace virou um professor mega, começou a ensinar, falar sobre bênçãos e devoção e iniciações, não sei o quê. Nossa, e eu fui indo. Agora... eu tive um sonho essa noite que eu falava para as pessoas, olha, o Guru Rinpoche está presente em todos os lugares, você consegue enxergar? Eu falava para a pessoa no meu sonho. Então, assim, eu vi uma pessoa que a devoção foi entrando junto com o Lama, né, Alan Wallace, assim, ele foi colocando, assim, teve até um ponto que a gente parou de chamar ele de professor e começou a chamar de Lama. Foi muito interessante esse caminho com o Alan Wallace. A gente chamava ele de professor Alan Wallace, né? Eu chamava ele de Alan, imagina? Chamava ele de Alan. Alan, me dava até um treco. Hoje pensar isso me dá até um treco. Mas aí teve um ponto que não sei o que aconteceu direito, assim. A gente começou a chamar ele de Lama. O Lama Santen também começou a chamar o Alan de Lama. Aí virou Lama, quer dizer, teve um ponto nesse caminho também com ele, sabe? Então, para mim foi fácil, porque eu fui indo junto com ele, assim, né? Não precisa nem ficar pensando muito. Fui indo, alegremente, assim, por confiança. Por inspiração e por confiança. Então, quando a gente... Então, só para seguir esse raciocínio aí que a gente estava levando, né? Então, a gente tem essa mente que a gente está acostumado a operar e usar, não sei o quê, que tem habilidades maravilhosas, né? Fantásticas, de raciocínio, de inteligência, né? De análise crítica, maravilhosas. Só que é como se... essas mesmas habilidades que são maravilhosas e que nos ajudam a estudar o Dharma, estudar as religiões, comparar as coisas, refletir sobre as coisas, ela mesma
se a gente não fizesse desse passo, ela vai impedir que a gente se entregue a uma dimensão de consciência mais ampla e mais livre. Porque ela tem medo de morrer, essencialmente, né? Quem tem medo de morrer é a mente comum, na verdade, né? É que não dá para dividir assim, mas é como se quando se a gente começa a achar que vai precisar largar a mente comum sem ter confiança no que vem além dela, a gente tem medo de morrer, medo da aniquilação, né? Então, a gente, em algum momento, vai precisar construir essa confiança, né, em algo maior do que a mente comum. Entender que existe algo maior, perceber que existe algo maior. Todo mundo aqui já percebeu. Então, a gente está falando tá tentando, como é que é? Ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Todo mundo que está aqui já percebeu que tem alguma coisa maior. Mas talvez a gente não saiba denominar, a gente não saiba como fazer para cultivar essa confiança. E, essencialmente, isso é devoção. É cultivar essa confiança e esse interesse por algo maior, que está além da mente comum, né? Eu acho isso super bonito, sabe? E cada religião vai fazer isso de um jeito, né? Mas, no fim, elas todas estão fazendo isso, estão tratando da transcendência, né? No caso do budismo, a gente tem uma primeira transcendência, que é a própria mente comum, né? Vamos transcender a mente comum, essa que analisa, que faz isso, que faz aquilo, né? Então, quando a gente atinge shamatha, né, o que o Buda percebeu é que quando a gente atinge shamatha, a gente passa para essa dimensão mais livre da mente, né, que tem outras habilidades, né? Ela é menos a consciência substrato, né, que é essa segunda dimensão de consciência, ela se gruda menos nas coisas externas. Ela tem uma capacidade muito mais refinada de análise e de percepção clara, ela tem mais clareza para investigar as coisas, né? Então, o Buda sacou que foi a grande sacada do Buda na época dele, né? Porque o que acontecia? O Buda nasceu num tempo que na Índia, né? Onde era assim, era o lugar mais maravilhoso para quem queria investigar a mente, né? Para quem queria investigar a existência humana, porque tinha yogis maravilhosos ali, vivos naquele momento, e disponíveis, assim, era só você procurar que assim, tinha como se fosse um manancial de sabedoria interna, né, sobre a própria mente, né? E o Buda fez isso, ele falou, tchau, pessoal, deu um tchau para a vida dele lá no palácio e foi procurar esses mestres, né? Mas o que acontecia naquela época, né? Todos esses yogis, eles avançavam muito profundamente na absorção meditativa, né? Então, eles abandonavam completamente o corpo, a mente, eles iam fundo nessa absorção meditativa, como se eles retirassem a consciência da mente comum e do corpo e ficassem nesse estado de consciência, que no budismo a gente fala que está ainda no reino do Sansara, ainda está no Sansara, eles não estão iluminados, né? Eles estão no reino do Sansara, mas completamente retirados dessa dimensão da mente comum, completamente em absorção meditativa nos dhyanas, que a gente chama, que são fases de avanço na prática de meditação dentro ainda da consciência substrato, né? Então eles vão se tornando cada vez mais absorvidos nesses dhyanas, nessas fases de prática meditativa dentro dessa dimensão segunda da consciência substrato, né? Então, o que acontecia? Esses yogis, eles praticamente eliminavam o sofrimento, praticamente. Ainda tem um grau de sofrimento dentro desses dhyanas, mas o sofrimento comum, dor no corpo, eles nem sentiam o corpo. Imagina, se recolhiam completamente das sensações do corpo. Então, não tinha mais sofrimento de corpo para eles, até que eles morriam. E aí, quando eles morriam, eles possivelmente tinham um renascimento num desses reinos aí superiores, mas ainda dentro do Sansara, eles não tinham atingido a iluminação, né? Então, o que o Buda percebeu? O Buda ia de um em um, que não era o Buda ainda, era o Gautama, Siddhartha. Ia de um em um, aprendia tudo que esses mestres tinham para ensinar e falava, não é isso ainda. Porque ainda tem um véu aqui qualquer, que eu não sei bem qual é, mas não é isso. Aí, né, passando de mestre em mestre.
Até que ele percebeu que quando a mente comum está passando do estágio da mente comum para a consciência substrato, ela tem ali, nessa passagem para o primeiro dhyana, que é justo quando a mente atinge shamatha, né? O praticante atinge shamatha, essa mente da passagem da mente comum para o dhyana tem habilidades habilidades, como se tivesse ferramentas super úteis para cortar o véu completamente, que impede a mente comum de enxergar a consciência primordial. E o que acontece quando você avança nos dhyanas? Essas habilidades desse primeiro dhyana vão se perdendo. Eles vão sendo abandonados. Blá, blá. Até que quando chega no quarto dhyana, que é o nível mais elevado dessas meditações, dessa dimensão de consciência, essas habilidades não existem mais. Então, é como se você fosse deixando as ferramentas que vão te ajudar a cortar o véu completamente de samsara, você fosse perdendo essas ferramentas. É isso que aconteceu com os yogis. Mas o Buda sacou que naquele primeiro nível tinha alguma coisa ali que era necessária para cortar os véus da consciência substrata e atingir a consciência primordial daí. Então foi isso que o Buda fez. São as práticas de Vipassana. Ele pegou essas habilidades da consciência substrato, né, dessa mente que está atravessando para a consciência substrato, e usou essas ferramentas para investigar a própria consciência substrato, que são as práticas de Vipassana. Aí ele atingiu o terceira dimensão de consciência, que é a consciência primordial. Então essa foi a grande sacada do Buda na época em que ele aprendeu muitas coisas com esses yogis, né? Mas ele foi além desses yogis. Ele atingiu a iluminação, e não só a liberação temporária do samsara, né? O Buda, ele não tinha muito em quem acreditar, ele foi completamente intuitivo, ele foi indo pela própria experiência dele, né? Ele intuía que não, tem alguma coisa a mais, não é isso, tem alguma coisa a mais. A gente não precisa mais disso, né? O Buda já fez esse trabalho inicial, muitos outros seres fizeram esse mesmo trabalho e atingiram a iluminação, né? Mas a gente não acha, né? A gente está ocupado fazendo outras coisas, né? O grande chilique que me deu em Bodh Gaya quando eu fui visitar, quando eu fui visitar o lugar onde Buda atingiu a iluminação, foi isso, né? A gente está aqui nessa experiência de sofrimento de tudo que é lado, por tudo que é razão. E com todos os ensinamentos escritos, os lamas ensinando, né? Tudo arrumadinho para a gente só seguir. E a gente não segue. A gente fica fazendo sei lá o quê, né? Preocupado com outras coisas. Ou a gente segue um pouco, assim, é a nossa situação. A gente reconhece, muitos de nós aqui falam, não, é isso mesmo, o caminho é esse aí mesmo. Tem gente que já se... Não, o caminho é esse, vamos aí, isso aqui. Só que fica os nossos hábitos, né, os nossos karmas, né, que são esses nossos hábitos da mente comum, ficam puxando o pé da gente para trás, né, por puro hábito, assim. Então a gente precisa ganhar um impulso para vencer os hábitos, né, para poder ir largando isso para trás, assim. E não são hábitos fáceis, assim, né, são hábitos super arraigados, assim, né. E aí, o que a gente pode ganhar de impulso, né? Como é que a gente pode ganhar esse impulso para vencer os hábitos da mente comum, para uma hora abandonar a mente comum, né? Esse é o papel da devoção, esse é o papel da conexão com esse algo que está além da mente comum, né? Desses mestres que atingiram o estado que estão além da mente comum. Então, esse é o papel da fé, na verdade, né? A gente ganhar um impulso para avançar, né? Soltar os hábitos e avançar para ir cada vez mais cultivando essas qualidades da mente primordial, né? Da consciência primordial, da consciência do Buda. Afe Maria, deixa eu ver o chat. A Mina falou que a Ana Cláudia cita a fala de um rabino que diz o seguinte: a partida é bem mais difícil que a chegada. É isso, a gente precisa desse impulso, né? Para ganhar esse impulso, precisa. Não, mas é porque ele está se referindo à partida como nascimento, o nascimento, entendeu?
Entendi. Mas não é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Nascimento é uma... Ele está querendo dizer que o nascimento é meio mais difícil do que a morte, né? No budismo também se fala isso, assim. O nascimento também é uma experiência doída, traumática e tudo mais. Né? Entendi. Aqui você falou partida como nascimento. Então, a gente comemora o nascimento, né? Mas a gente nasce só porque não atinge a iluminação, né? Quer dizer, deveria ser uma hora e falar, putz, coitado, nasceu de novo aqui. Mas a gente comemora o nascimento com o corpo humano, né? Porque no budismo, uma melhor condição para a gente praticar o Dharma e avançar e eventualmente atingir a iluminação é num corpo humano. Então a gente comemora num certo sentido. Mas o fato de a gente ter nascido com um corpo humano significa que a gente não repetiu de ano, né? Não passou de ano e nasceu outra vez, né? E vamos aí, vamos começar tudo outra vez. A gente começa tudo outra vez, assim, do zero praticamente, né? Tem que começar a aprender a ler, aprender a escrever, aí daqui a pouco, sei lá, quando vai aparecer um lama na nossa frente que vai dar ensinamento, a gente pode ser que tenha uma lembrança, no fundo do coração, fala assim, acho que eu já ouvi isso, né? E, sei lá, alguma coisa pode ressoar dentro da gente, assim, né? Mas a gente vai ter que começar outra vez, então é melhor a gente avançar rápido agora. Ricardo falou assim, isso é novo para mim, que o budismo não se aprofunda na consciência substrato como estratégia para atravessar. Eu sei, Ricardo, eu também... Não sei que Ricardo que está falando, mas para mim também... Ricardo Peterson, será? Para mim também foi uma das... O Ricardo... que você estava como Vatra... Yoga, agora você se voltou com o seu nome. Então, foi esse a sacada do Buda. Porque tinha uma coisa que eu não entendia, quando o Lama explicava a história do Buda. O Buda estava lá, já tinha feito tudo que era prática possível, né? De meditação. Tinha atingido todos os graus de absorção meditativa possíveis. Aí tem uma história assim, que o Buda, quando ele estava lá quase morrendo, morre, não morre, lá, que ele tinha feito 6 anos de prática seta, e estava quase morrendo, que vai uma mulher, né? Dar um mingau de arroz para ele, porque ele estava quase morrendo de pele e osso. Aí tem uma história que ele se lembra de um momento na vida dele, quando ele era jovenzinho, que ele atingiu o Shamatha espontaneamente, né? Foi isso que aconteceu. Ele se lembra dessa experiência, quando ele estava lá descansando, olhando uma festa que o pai dele estava dando lá, e atingiu o Shamatha, espontaneamente, assim, com 16 anos, sei lá quantos anos. Aí ele lembrou dessa experiência, que a mente dele... Porque o que acontece, né, nesse momento de atingimento de Shamatha, que o Alan Wallace descreve quase todos os livros dele, retira, e a gente fica babando. Tipo, eu quero, a gente fica babando com eu quero. A mente essa que atinge Shamatha é super clara, né? Ela é clara, ela tem uma capacidade de penetração profunda, analítica, né? Ao mesmo tempo é clara, ela tem uma bem-aventurança também, que alivia o sofrimento, e aí... O praticante já não se perde nesses sofrimentos mais comuns, né? Tem um outro grau de sofrimento, mas o que mais perturba a gente, as aflições mentais são muito menores, ainda existe, mas muito menores. Então, o Buda lembrou desse estado de mente e falou assim, esse deve ser o caminho. E aí, atingiu aquele estado de novo e puf! E aí, se iluminou. Começou a investigar tudo, corpo, sentimentos, mente, fenômenos, 4 aplicações da atenção plena, e se iluminou. Foi essencialmente esse caminho do Buda, né? Então, mas eu não entendia. Como assim? Ele se lembrou de uma experiência que, em termos de profundidade de absorção meditativa, era muito menor. Eu também não entendia isso. Aquilo ficava meio esquisito. Aí um dia o Alan Wallace explicou isso desse jeito, né? Que os Jhana Factors, esses que são utilizados no Vipassana, eles vão se perdendo no caminho de absorção meditativa. Aí eu entendi. É como se eles tivessem, né, nesse primeiro estágio, mais ferramentas assim, para lidar com a mente comum, com os hábitos e com as propensões, e com as crenças, com os obscurecimentos, né, aflitivos e cognitivos. Aí entendi, aí fez sentido. Oi. Não sei se faz sentido, mas a forma como eu estou entendendo é como se essa primeira camada, né, esse primeiro estágio que você está descrevendo, desse a noção assim, de amplitude, né? É um acesso a uma coisa inesperada, que tem a ver com essa confiança, com algo que nunca aconteceu antes e a mente acessa. Então, é como se tudo fosse muito maior, né, do que a gente possa
experienciar, ou entender, ou projetar. E aí, ao passar do tempo, como a gente vai acessando outros estágios que são sempre maiores do que os anteriores, a gente também vai construindo uma identidade que é pensando tudo isso, né? Que seria a identidade do praticante e que vai, na verdade, migrando, né? De paisagens e, ao mesmo tempo, carrega esse observador que não se vislumbra mais tanto regra, não sei, abertura. Seria aí que morasse, assim. O praticante vai fazendo o caminho, né? Ele vai seguindo esse caminho, ele vai acessando essas dimensões, ele vai percebendo cada vez mais que tem alguma coisa além da experiência comum, né? Mas esse caminho, ele é potencializado, vamos dizer assim, ou ele é facilitado, acelerado pela devoção, pela fé. Mas pela fé, a proposta da fé, da questão da fé no budismo, ela não é uma fé cega. Mas aí a gente confunde, assim, a gente pode achar, no budismo não precisa ter fé. O budismo é uma filosofia. Não é uma filosofia. É uma filosofia também, mas não é só uma filosofia. É uma religião também, né? Existe o aspecto de fé e de devoção no budismo, que pode ajudar muito no caminho, né? A Débora fez uma pergunta aqui e o Ricardo comentando. Então, assim, é possível avançar, né? No caminho de Shamatha, por exemplo, né? Até o fim. Só que eu não consigo nem imaginar alguém se propondo a fazer um caminho desses, de ficar anos em retiro, sem ter confiança no próprio caminho, né? Por que uma pessoa vai deixar... o Buda, por exemplo. Buda não dá para falar porque ele... Sei lá, o Buda tinha uma intuição, né? Muito forte, assim. Mas vamos supor que daqui a pouco a gente fala assim, não, eu quero me dedicar exclusivamente ao caminho mesmo. E eu quero atingir Shamatha, eu quero atingir iluminação. Eu não consigo imaginar alguém que faça isso sem ter fé, né? Porque ele vai ter que largar a vida dele, família, amigo, porque o caminho para aprofundar completamente exige isso, praticamente, né? Não dá para a gente ficar ao mesmo tempo envolvido com as tarefas comuns e fazendo uma prática profunda até atingir Shamatha, avançar no caminho de Vipassana e atingir iluminação. Tendo uma vida comum, cheia de complicação, e família, e filho, e marido, e não sei o quê. Não dá. Não tem como, não tem nenhuma história assim, né? Tem histórias muito raras de praticantes que conseguiam fazer isso. Mas o Buda mesmo não conseguiu fazer isso. Ele teve que sair do castelo, largar a família dele, né? Sem fé, sem uma confiança de que o caminho está correto, né? De que no fim do caminho é isso que eu vou encontrar. Quer dizer, não faz muito sentido para mim. Não sei para vocês, mas para mim não faz muito sentido. É muita... É apostar muitas fichas, né? Numa coisa completamente na contracorrente da nossa vida comum, né? Então, no budismo... Deixa eu só responder um negócio para a Débora. Shamatha oferece ferramentas mais potentes para o caminho da iluminação do que Vipassana. É exatamente o contrário, Debs. Shamatha vai nos levar para a oficina, vamos dizer assim. Shamatha vai levar a gente até o lugar onde a gente tem todas as ferramentas para ultrapassar o samsara de uma vez, né? Enquanto a gente não atinge Shamatha, as ferramentas que a gente tem na nossa mente comum, elas não são suficientes. A mente comum tem muitas aflições mentais, né? Que a consciência substrato não tem mais, tem muito menos aflições mentais, né? Então, é justo chegar nesse ponto da consciência substrato que a gente vai ter a melhor condição para praticar Vipassana e chegar até a iluminação. Ô, Gê, eu fiquei nessa dúvida porque lendo aqui as 4 Lembro. Então, fala que um podia apoiar o outro e vice-versa. Eu falei, tem um que vem primeiro, então, ou não, sabe? Não tem um que vem primeiro. A gente vai fazer as duas coisas juntas, assim. Idealmente, o que aconteceu com o Buda, né? O Buda fez um, depois outro. Mais ou menos, né? Porque ele já, sei lá, o que o Buda fez. Porque o Buda já não ele tinha outro software, parece, né? Mas, idealmente, seria isso, né? Se a gente pudesse fazer isso. E primeiro atingir Shamatha, depois praticar Vipassana. Mas como a gente não vai fazer isso, a gente vai praticar as duas coisas juntas, né? A gente vai fazendo as práticas de Shamatha, estudando, que é o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui não é uma prática formal de Vipassana,
Mas é uma prática de investigação, né, já. E de investigação cognitiva, mas conceitual, assim, né? Mas já é um tipo de investigação. A gente não está fazendo shamatha aqui, né? Agora, por exemplo. A gente está investigando, assim, e desafiando as nossas premissas. Então, de uma certa forma, é uma prática que a gente poderia chamar de investigação também, né? Sobre a natureza da mente. Mas não é uma prática formal ainda, né? Mas conforme a gente vai fazendo as práticas de Vipassana, a gente vai sacudindo um pouco as certezas que a gente tem sobre a nossa experiência, né? E isso vai ajudando a mente a se acalmar em shamatha, né? Porque se a gente tira um pouco a solidez das coisas, investigando a natureza, por exemplo, se a gente investiga a mente, vamos supor, né? Faz uma prática de Vipassana, de investigação sobre a mente comum, essa mente comum aqui. Aí a gente vê, os pensamentos vêm e vão. É mesmo, eles vêm e vão. Se eu não me agarrar neles, eles vão. Essa é a natureza impermanente da mente. Aí você vê isso na prática de Vipassana, você investiga, você é levado a observar esse aspecto da mente, da impermanência da mente. Aí tá bom, aí quando você vai fazer uma prática de shamatha e começar a aparecer um monte de pensamentos, você vai assim, bom, é só eu deixar, porque eles vão embora. E aí shamatha é mais fácil, né? A gente já não é tão perturbado assim por pensamentos que a gente sabe que vai embora, que não tem nenhuma solidez. Então, uma prática vai apoiando a outra. No caminho, o que acontece é isso, né? O caminho que a gente faz é assim. Mas o fato é que só lá no fim da prática de shamatha é que a gente vai ter toda a condição de explorar Vipassana e se beneficiar das práticas de Vipassana plenamente. Porque a mente comum já era. Ela já foi embora com as aflições, com tudo dentro dela, já era. Ela vai se dissolver completamente na consciência substrato. Beleza? Então, esse processo de dissolução da consciência substrato acontece toda noite quando a gente dorme. Só que como a gente não tem consciência disso, né? E não treinou a estabilidade nesse estado, a gente acorda no sonho, confusão completa. Acorda de manhã, confusão completa de novo, né? Volta tudo. Aí a diferença é que shamatha a gente vai construindo essa estabilidade nesse estado de mente da consciência substrato, né? Por isso que a gente atinge shamatha diferente de dormir. E é diferente de morrer também. Porque a gente morre, acorda do outro lado, com a mesma confusão. A gente leva nossa sansarinha junto, né, com a gente, para outra vida. Sei lá qual, né? Com que corpício. Mas é assim que vai. Então vai ter uma hora que a gente vai precisar parar e falar, não, peraí, acabar com essa palhaçada, pessoal. Vamos acabar com essa palhaçada aqui, né? E aí, quando a gente chegar nesse ponto de vamos acabar com essa palhaçada, vai ser muito útil a gente cultivar a fé. Porque junto com a fé vem aspectos muito importantes, que são as bênçãos, que é a devoção, que é a entrega, a abertura. Eu estava ontem relendo o livro do Tuku Tonduk, que é um professor maravilhoso também, sobre o Buda da Compaixão, né? Que era um caminho que estava pensando a gente seguir aqui para a gente explorar essa história da devoção, né? E ele fala que a devoção é a energia de abrir o coração para as qualidades que estão... Porque, assim, para as qualidades que estão ali na consciência primordial, né? Porque não é só a consciência, gente, que tem ali, nem em shamatha, nem na iluminação. É a consciência livre com todas as qualidades perfeitas, aperfeiçoadas de amor, de compaixão, de alegria empática, de equanimidade, de generosidade. Tudo que é qualidade que vocês podem imaginar. Está tudo ali. Só ali. Só tem isso, na verdade, ali. Então, vocês imaginem um ser, que são os Budas, que não tem nenhuma agenda própria, assim, não tem nenhum probleminha, nenhuma confusãozinha na mente deles. Eles se manifestam e eles se movem no mundo para beneficiar nós. Todos nós, todos os seres. Eles só se movem por compaixão, por amor, por generosidade, por paciência, por todas as qualidades que vocês imaginem, por alegria. Então, pensa. Aí o que o Tuku Tonduk está falando aqui? A devoção é aquilo que faz nosso coração se abrir para isso. Fala, sim, eu quero ser assim.
Eu quero me iluminar. Não só porque eu tô com o saco cheio de sofrer, mas porque eu tô com o saco cheio de ver todo mundo sofrendo também, se atrapalhando. Então, eu quero atingir iluminação por causa disso. Isso chama bodhicitta, que é a maior injeção de motivação que um praticante pode ter. É isso aí, eu quero atingir iluminação porque eu não quero mais ver ninguém sofrendo. Nem as pessoas que eu amo, nem as pessoas que eu não amo, nem ninguém. Nenhum ser, nenhum bicho, nenhum ser nenhum. O Vajra cortante é exatamente essa sabedoria que vai lá e corta a delusão, né? Corta essa confusão que a gente está imerso. Então, o Tondo fala isso, a devoção é a energia que abre o nosso coração com a alegria de estar na presença ou de acessar essa dimensão de consciência dos Budas, que está acessível para a gente, é o sol, que está só encoberto, né, com as nuvens. Aí, a forma de desenvolver isso não vem naturalmente, necessariamente, essa confiança, essa devoção, a gente tem que construir de algum jeito, né? Eu percebo, olhando para trás do meu caminho, que eu construí essa devoção meio que naturalmente, porque o Alan Wallace foi se movendo desse jeito, sabe? Para mim foi assim, foi meio que naturalmente. Quando eu vi, eu já estava ajudando ele a fazer as iniciações. Eu achava, prática do Vajrayana, eu ia no Odissaulin participar das práticas, eu achava aquilo uma maluquice. O que está acontecendo? Daqui a pouco começava. O nego toca tambor, sino, todo mundo falando tibetano só. Eu não entendia coisa nenhuma do que estava acontecendo ali, né? Eu achava tudo lindo, achava um espetáculo mesmo aquilo lá. Mas eu não entendia nada. Nada. Como ninguém entende, nenhum de vocês aqui que for, eu tenho certeza, nenhum de vocês que for pela primeira vez no Odissaulin assistir uma prática de Vajrayana raiz, eu duvido que vocês vão entender alguma coisa que está acontecendo ali, né? Pode ser que vocês falem, nossa, que coisa bonita, o que será que está acontecendo? E aí você vai procurar entender. Pronto, aí você se ferrou, porque você vai procurar entender, vai começar a achar lindo e vai, né? Porque é lindo, realmente. O Vajrayana, né, que é esse estilo de budismo, viu, Ju? Você pode explicar assim para sua mãe. O Vajrayana, que é esse caminho budista, né? Ele usa umas coisas que é para dar um nó na nossa mente comum mesmo. É umas coisas que a mente comum não vai entender mesmo, assim, não é para ela entender, né? Ela vai dar um nó na mente comum até que a mente comum falou, tá bom, vai, manda ver, né? Vai desistir. Então a gente vai dando um bypass na mente comum. É uma coisa muito hábil, assim, um caminho muito hábil. Mas pode ser que a gente não confie o suficiente, né, nesse caminho. Eu tenho uma explicação. Oi, quem está falando? Eu, Ricardo. Oi, Rick, fala. Eu queria dar já que a gente está falando, está nesse caminho ecumênico, eu acho que por exemplo, quem tem uma vivência anterior em alguma religião ou espiritualidade mais devocional, tem mais facilidade de lidar com isso. Tem, né, com essa questão. Porque, por exemplo, no cristianismo tem um conceito de graça, que a gente chama de graça, ou seja, você vai, inclusive tira um pouco, que às vezes as pessoas entendem o budismo de forma equivocada, de que é o meu esforço, né? Acho que é até um autocentramento. Eu faço um esforço, eu medito, eu faço tudo e eu vou chegar à iluminação. Tolinho. E tem esse conceito já nessas religiões que você vai até certo ponto, se você não se abrir para receber alguma coisa que é a graça, você vai ficar estagnado, né? Uhum. E eu acho que é próximo muito próximo dessa outra visão da fé. É muito próximo. Mas o que eu ia dizer, eu desviei um pouco, porque eu comecei a falar do Vajrayana, mas o que eu ia dizer antes de começar a falar, eu vou falar do Vajrayana ainda, porque é muito útil. A gente não vai fazer prática hoje, não sei se vocês perceberam, mas já são quase 10 horas, né? Então a gente não vai fazer prática hoje de novo, a gente só vai terminar a conversa daqui a pouco. E a gente faz prática não semana que vem, porque vou estar doidinha com o retiro do Alan Wallace, mas na outra a gente faz prática daí só.
a fé, essa devoção, ela pode ser natural por várias razões. Ou porque, como aconteceu comigo, que o Alan Wallace foi me levando naturalmente, assim, não me levando, ele foi indo, eu fui indo atrás. Não é que ele foi indo também, ele foi abrindo para os alunos, vamos dizer assim, porque ele, óbvio que ele já estava lá, ele cultivou essa devoção, ele tem uma devoção pelo Dalai Lama há muitos mais anos do que eu tenho de idade, né, praticamente. Então, ele já estava lá, mas ele foi abrindo para os alunos e eu fui indo. Então, para mim, foi fácil, assim, atravessar esse caminho. Outras pessoas, como o Ricardo está falando, já trazem essa facilidade de outras tradições espirituais que tinham conexão, né? É só transpor, vamos dizer assim, né? Mas, para muitas pessoas, a coisa da devoção vai precisar ser construída. Eu também tive que fazer isso. Não foi assim uma coisa natural e fácil, só, né? Mas teve uma construção também. Né? Porque eu tinha tido, ao contrário do Ricardo, que tinha tido uma experiência, parece que boa, com o catolicismo, eu tinha tido uma experiência ruim. Então, eu queria alguma coisa que não fosse aquilo, né? Então, eu tinha uma dificuldade, assim, tive uma dificuldade para transpor isso. E depois eu recuperei, por várias razões, né? Com relação ao próprio catolicismo, né? Eu separei a tradição da instituição Igreja Católica, né? Separei o catolicismo, o cristianismo da Igreja Católica, que é uma instituição de homens confusos como todos os outros, né? E é muito diferente, as coisas são diferentes, mas precisou de um tempo para eu entender isso, né? Mas, enfim, essa devoção ela pode ser cultivada, né? Então, tradicionalmente, o que o Jimmy Limpa, que é um dos mestres que ensina aí, muitos professores falam sobre isso, mas tradicionalmente a gente começa com uma inspiração. Então, pode ser que a gente veja um grande professor, tipo, o Dalai Lama é uma pessoa que inspira muita gente. Muitos professores são inspiradores, né? A gente vê aquelas qualidades nesses professores e fala, eu quero ser assim, né? Tipo aquela coisa, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? Não tem isso? A gente olha para esses mestres e fala, nossa, tem alguma coisa aí, o que é isso, né? E a gente começa a querer beber daquela fonte, né? Quer começar a cultivar aquela mesma qualidade por pura inspiração que esses mestres produzem na gente, né? Então a gente começa a devoção por aí, né? Começa não é nem devoção ainda, na verdade, é confiança. A gente vai precisar confiar no caminho, caramba, porque como é que a gente vai andar no caminho se a gente não confia? Como é que você vai pegar, ir para algum lugar se você não confia que a pessoa que está te levando sabe ir? Você não vai. Então, a gente precisa minimamente de confiança, né? Então, a gente começa a cultivar essa confiança por inspiração, né? Aí, daqui a pouco, conforme a gente vai se aproximando cada vez mais desses professores, dos relatos, a gente vai começando a confiar. É como se essa confiança fosse sendo ganha, né? Como se o Dharma ganhasse a confiança da gente. Os próprios ensinamentos ganhassem a nossa confiança, né? A gente começa a confiar, né? E daí a gente confia em alguns aspectos, assim, né? Então, vamos supor, na história com o Alan Wallace, muita gente compartilha também essa história com o Alan Wallace. O Alan Wallace chegou devagarzinho, ele chegou falando de física, ainda fala bastante, mas chegou falando de física, do caminho de Shamatha. Você faz isso, você faz aquilo, coisas que você achava que você podia fazer. Não precisava de grandes, né? Qualquer um poderia fazer. Não precisava de grande confiança, nem grande devoção, nem fé, nem coisa nenhuma, né? Então ele começou por aí, foi indo. Aí ele ganhou, no meu caso, ganhou a minha confiança. E aquela brincadeira que a gente fez ontem lá, se ele está de mão dada comigo, junto comigo, fala, vamos pular, eu pulo, né? Porque ele foi ganhando minha confiança até esse ponto de coisas que eu não entendo, que a minha mente comum não alcança, eu vou igual, por confiança, né? Então pode acontecer isso, a gente vai por uma confiança que a gente vai, o caminho vai ganhando a nossa confiança, a gente vai vendo que funciona. Ontem eu estava conversando com um amigo nosso também, ele começou a perceber que realmente a prática funciona, em situações difíceis, tipo raiva, começou a perceber que não é que essa prática realmente funciona, aí você vai confiando naquilo, né? Vai ganhando tua confiança. Até um ponto que você tem uma fé que vai te ajudar a avançar em coisas que você não entende direito. Você vai se entregar a coisas que você não entende direito, né? E aí
obviamente, a gente vai começando a vivenciar aquilo, a realmente incorporar aquilo na nossa vida, na nossa prática. E aí chega um ponto que é a fé irreversível, que os mestres falam. Mas é um caminho de construção também, sabe? Não é necessariamente uma coisa que vai vir de graça pra gente, né? Às vezes sim, às vezes as pessoas têm uma tendência natural à devoção, e às vezes não, né? Então, só para falar do Vajrayana um pouquinho, daí a gente encerra. O Vajrayana é um pouco esse caminho que é um caminho que a gente precisa um pouco de fé, né? Necessariamente, assim. Porque o Vajrayana vai fazer assim, ele vai... É a nossa mente comum, né? Que é essa aqui, que a gente acha que o Ricardo estava falando, o praticante que vai fazer prática, que vai meditar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então, a gente tem essa identidade do praticante, né? Aí o Vajrayana, ele vai falar assim, o caminho do Vajrayana vai falar assim, olha, você não é o Ricardo, você é o Buda, entendeu? Você fala, não, eu sou o Ricardo. Você acha que você é o Buda porque você não me conhece. Você não sabe as barbaridades que eu sou capaz de fazer, né? A confusão que tem aqui dentro de mim, né? Então, a gente está super convencido disso. Não, eu sou a Jeane, eu sou o Ricardo, eu sou a Jane, é isso que eu sou, né? Mas aí o caminho vai falando, não, você vai fazer de conta que você é um Buda, então. Então, faz de conta que você é um Buda. Então, daí as práticas do Vajrayana, você se imagina como se você fosse o Buda, você recita o mantra como se fosse o Buda recitando, você vai olhar para os seres como se você fosse o Buda. É isso que é a prática do Vajrayana. Uma maluquice. Vocês estão aqui fingindo que eu sou um Buda, né? A gente pode pensar. Estou fingindo que eu sou um Buda. Aí o que a Tenzin Palmo falou no Retiro lá em Recife, em 2014, para nós? Ela falou assim, ela estava falando sobre o Vajrayana. Aliás, eu podia resgatar esse vídeo e mandar para vocês. Ela explicando o Vajrayana. É muito legal. Ela fala assim, quando a gente faz... A Eileen era a assistente dela, né? A venerável Eileen. Então ela fala assim, a venerável Eileen, quando ela faz prática de Tara, que é uma deidade, né, super... importante no budismo, é a mãe, né? A mulher, é o Buda feminino, assim, né? Que fez o voto de voltar com o corpo de mulher até atingir iluminação. Yes, Tara! Tara, é nós, Tara. Então, ela falava assim, a venerável Eileen, quando ela faz prática de Tara, ela pode pensar que é a venerável Eileen fingindo que é Tara. Mas, na verdade, ela é Tara, fingindo que é a Eileen. Então é isso, né? Que o Vajrayana falou assim, você pode achar o que você quiser, mas o fato é que você é um Buda. É isso, né? Você pode se confundir, você pode se atrapalhar, achar que você é muitas coisas, mas você é um Buda, então você aja como tal, entendeu? Aí você vai treinando. Até uma hora que você fala, realmente eu sou um Buda. Que é Jeane? O quê? Eu sou um Buda, eu estou usando a Jeane, pobrezinha. Ela acha que ela é alguma coisa, mas eu estou usando a Jeane, a identidade dela, para fazer as coisas. Mas, na verdade, eu sou whatever você acha que você é. Qualquer deidade que você acha que você é, né? E aí, essa deidade que você vai usar para treinar, precisa ser uma deidade que você tem alguma conexão, né? Tipo, eu não tenho conexão com essas deidades muito quatro cabeças, não sei quantos braços, que tem faca, que tem não sei o que lá, essas coisas iradas. Eu não tenho conexão com essas deidades. Tenho conexão com o Guru Rinpoche, por exemplo. Mas vai ter pessoas que vão ter conexão com outros... Avalokitesvara, o Buda da Compaixão, ou Manjushri, o Buda da Sabedoria, que vai cortar com a espada a ignorância dos seres, né? Então, eu vou ter que achar esse vídeo da Tenzin Palmo, mas eu vou mandar. Então, cada um vai ter uma identificação com um Buda diferente, vamos dizer assim. Que não faz a menor diferença, óbvio, né? Porque Buda é Buda, não importa se é da compaixão, são qualidades só que ele manifesta. Mas a gente, né, seres ignorantes, a gente vai achar que um Buda é melhor que outro. E a gente vai gostar mais de um do que de outro. Então, a gente vai fazer a prática do que a gente gostar mais, não faz mal. Porque não vai dar no mesmo lugar mesmo, né? Vai dar na iluminação. Então, Dzongsa, ele explicava uma coisa super engraçada. Ele explicava o Vajrayana de um jeito super engraçado. Deixa eu ver se eu consigo um papel aqui. Ele falava assim, ó. Eu vou até ampliar meu vídeo aqui para ficar gravado com um vídeo grande para mostrar. Burralda. Ele falava assim. Vídeo, vem para mim. Deixa eu... Não tô conseguindo. O Dzongsa falava assim, olha, a gente, todos os humanos, vamos dizer assim, todos os seres humanos, eles estão com icterícia. Eles usavam essa metáfora, estão com icterícia. Então, o que acontece na icterícia? O olho, dentro do olho, tem depósitos de bilirrubina, que é uma substância amarela, que faz com que quem está com icterícia muito, muito grave vê tudo amarelo, né?
Então, a gente, por exemplo, essa folha de papel é branca, né? Parece mais ou menos no vídeo, mas ela é branca, confia em mim, ela é branca, né? Aí ele fala assim, olha, você tá vendo essa folha aqui, você tá vendo amarela, né? Aí todo mundo, sim, todo mundo fala assim, é amarela. Que cor que é essa aqui? Aí todo mundo, amarela, 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 amarela. Só que é branca, entendeu? Então veja como branca, porque não interessa se você acha que é amarela, cor de rosa, vermelho ou azul, ela é branca. Então veja esta folha como branca. É isso que o Vajrayana faz. Aí você finge que tá vendo como branco, finge, uma hora que você vê que é branco mesmo, né? E daí você vê que é branco, de verdade, né? Então ele fala assim, nos caminhos budistas tem assim, tem um caminho que vai falar assim, olha, você tá vendo essa folha como amarela, mas é porque tem um depósito de uma substância no seu olho, então você vai tomar sol, você vai fazer banho de luz ultravioleta, até que essa bilirrubina, né? Isso pode levar milhares de vidas para isso acontecer, na verdade. E aí, quando você pega e fala assim, ó, veja como branco, tá resolvido. Você vê como branco, você treina um pouco e daqui a pouco você tá vendo como branco, né? É muito engraçado essa metáfora do Johnson. E é isso que faz assim que é a prática vajrayana, né? Então, o que acontece? A mente comum, ela dá lugar, né, para essa mente do Buda. Ela vai se convencendo de que ela é, até uma hora que ela vê que ela é, né? E aí, naturalmente, a mente comum já era. Então, as práticas do Vajrayana, elas fazem um caminho, um atalho mesmo, né? Não ficam tentando lidar com todas as dúvidas que a mente comum vai ter. Ela vai lá na frente e fala, você é Buda, pronto, acabou. Você pode acreditar o que você quiser, mas o fato que você é Buda, então você, por favor, haja como um Buda, porque nós estamos precisando de Buda mesmo. Você para de furar o olho do coleguinha, porque isso só faz sofrer. Você haja como um Buda, entendeu? E é assim que o caminho é. Maravilhoso também, né? Mas precisa ter muita fé. Precisa ter muita devoção pelo mestre que está te orientando no Vajrayana. Porque você não tem ideia nenhuma do que está acontecendo, né? O mestre que vai te dizer, você faz isso, faz aquilo, você não entende o que está acontecendo. E aí a mente quer entender, ela quer ficar, né? E nessas de entender, de querer entender, de querer compreender, né? A gente pode perder muito tempo. A gente perde muito tempo, na verdade. Não é que a gente pode perder, a gente perde muito tempo. Querendo entender tudo, né? Então esse caminho devocional, ele é mais rápido, mas tem um risco, né? Que assim, eu vou ter devoção por quem? Eu vou entregar o meu caminho na mão de quem, né? Então precisa ter assim, a gente precisa levar um tempo observando esse mestre aí, que a gente vai se entregar, para quem a gente vai se entregar. Ver se ele não vai se atrapalhar, se ele não está mais atrapalhado que a gente, né? Então tem um tempo aí longo, talvez, na verdade, anos, né? Em que a gente fica observando qual que é desse mestre, né? Será que ele é mesmo um mestre onde eu posso entregar que eu possa confiar, né? Isso faz parte também do caminho, né? A escolha do mestre, assim, né? Não sei se eu atrapalhei, mas que eu ajudei vocês, assim, mas a gente deu muitas voltas, né? Jackson Buda, posso fazer o retiro do Lama Lama sem ter assistido o retiro anterior todo? Não! Tô brincando, Claudinha. Ele pediu para as pessoas terem assistido o retiro anterior, né? O que eu acho que se der um desespero agora de última hora e vocês quiserem fazer o retiro sem ter assistido os anteriores, é fazer o retiro com compromisso, assim, de verdade, compromisso sério de assistir o retiro anterior. E assistir de novo esse, depois de assistir o anterior. Eu acho que está valendo isso. Eu acho que ele deixaria. Mas só se você tiver mesmo a intenção de assistir o retiro completamente, sabe? E de assistir o retiro anterior. Porque ele falou assim, olha, quem não assistiu o retiro anterior não vai ter o ensinamento completo. É uma coisa séria, né? G. Oi, Cá, fala. Eu assisti o de 2018, de 2019 presencialmente. Incrível foi refazer agora, sabe, para reavivar. Gente, é engraçado como a gente perde, né? Mente de ser humano, né?
Vaso rachado, vaso... É impressionante. A gente vai ter que... não é suficiente a gente ouvir a gente passou o ano inteiro estudando o retiro do ano passado e não terminamos. Porque a gente vai empacando, a gente vai, né? Ele tá querendo ir embora. Todo mundo tá querendo ir embora. Também preciso ir embora, a gente é bom a gente... Tem algum material para a gente imprimir para poder acompanhar esse? Ou a gente vai acompanhar tudo pela tela? Cara, você deve ter recebido um e-mail com texto. Olha, alguém me falou aqui acho que a Denise falou, não sei bem onde, que Hoje todo mundo recebeu. Então, não recebeu, todo mundo, foi enviado para todo mundo. Precisa ver se todo mundo recebeu, né? Na hora que faz a inscrição, já vem. Eu não recebi e-mail, mas na hora que faz a inscrição, vem o texto. Mas eu não recebi e-mail também, não. Não, mas eu me inscrevi e já recebi o e-mail com os textos desse retiro. Os textos e as preces. O texto desse retiro. Quem se inscreveu recebeu o texto do retiro anterior. Inscrição. Na inscrição. Já foi automático o texto do retiro anterior, para a pessoa estudar. Exato. Agora deveria ter recebido o texto deste retiro. Já faz um tempão que entreguei e já deveria ter recebido. Eu não recebi, não, viu, Fê? Denise, olhem o e-mail, gente. Dê, elas já olharam. Denise, vocês olhem o e-mail também, porque a Elo já olhou. Então, estou pedindo... Estou pedindo para você olhar ou mandar de novo, vou pedir para o pessoal mandar outra vez, uma segunda vez. Dá um jeito, porque as pessoas precisam ter esse texto na mão. Eu não recebi também. Patrícia também não recebeu. Não são pessoas... São pessoas que estão super ligadas aqui. Já estão dizendo que não receberam porque não receberam. Eu conferi também, eu recebi o antigo. Gente, eu vou mandar aqui um link para vocês, para quem se inscreveu, porque eu não sei se está nesse link, mas tem lá um monte de coisa. Não, Mina, não manda, não. Não manda, por favor. Não. Tem que ter uma comunicação direta do SEB. O SEB precisa disponibilizar o texto para todo mundo. Tá. Eu não sei se o SEB precisa ter essa comunicação, porque se dá algum probleminha, a pessoa não consegue falar com o SEB. A gente tem que ter certeza que esse canal está funcionando. Exatamente. Eu vou pedir um reenvio, Gê. Tá. Precisa checar isso, porque amanhã, né? Começa. Sim, vou pedir. O texto na mão amanhã. Então tá, amorzinhos. Vamos encerrar, então, que eu preciso de 1 milhão de coisas para resolver ainda de amanhã. Então, vamos fechar os olhos um minutinho, assim, para fazer uma dedicação assim, mais direita. Então, antes de a gente encerrar e partir para as nossas atividades todas, a gente, então, firma aqui o compromisso com a gente mesmo de investigar esse caminho da devoção, cuidar um pouco mais desse aspecto da nossa prática, procurar se aproximar dos mestres que nos inspiram, reconhecer a inspiração, cultivar essa confiança como resultado dessa inspiração. E fazer esse compromisso com a gente também de abrir cada vez mais o coração para a devoção, para a fé, como algo que vai nos ajudar, que vai impulsionar o nosso caminho. E por fim que isso se traduza em benefício, em ajuda, em apoio para todos os seres que a gente possa tocar. E que nos leve até o final, até a nossa iluminação completa. Obrigada, amores. A gente, então, semana que vem, a gente pula, e daí na outra a gente volta. E vai fazer prática. Bom dia, viu? Gê. Oi. Preciso de 2 nomes que não receberam e-mail, só para eu poder rastrear o e-mail e saber o que aconteceu. Heloísa Fiuza e Patrícia Fiuza. Tá, vou ver. Obrigada. Eu também não recebi. Maria da Paz. Maria da Paz. Tá, eu já vou, porque pelo e-mail a gente acha. Beleza, Dê, obrigada. Obrigada. Tchau, amorzinhos. Tchau, Maria Paula. Maria Paula, mandei tua cinta anteontem. Você recebeu o e-mail?
Maria Paula. Recebeu? Beleza. Beijo, queridos. Tchauzinho. Beijo. Beijo. Tchau, beijão. Obrigada, Gê. Obrigada, beijo. Tchau.